para as 3 da tarde. Estamos aqui acompanhando desde as 10 da manhã. A gente conversava com o Camarote mais cedo sobre qual seria a avaliação dele das manifestações até aqui, né? E aí a gente, quando pergunta das avaliações, dos dois lados, né, André Sadi, tanto do Palácio do Planalto como do próprio Congresso, principalmente em relação a Renan Calheiros, que está sendo grande nome citado aí nas manifestações deste domingo. Oi, Luciano, Leila, boa tarde para todo mundo. Exatamente, na primeira avaliação do Palácio do Planalto, o Renan Calheiros agora é o novo Eduardo Cunha. Do que eles estão falando? A gente lembra aqui que quando o Eduardo Cunha, que hoje está preso por ocasião, por conta dos desdobramentos da Operação Lava Jato, quando Eduardo Cunha estava na presidência da Câmara, abatido já por várias investigações da Operação Lava Jato, ele era o principal foco, o principal alvo dessas manifestações. E o Renan Calheiros ainda era um personagem lateral nas ruas, em protestos de rua, nas manifestações. Agora não. Agora Renan Calheiros não tem mais essa blindagem, aí, vamos dizer assim, do Eduardo Cunha. Então ele é o principal foco. O personagem lateral que a gente vê aí, a gente está acompanhando ao longo da programação da Globo News, nos cartazes, nos pedidos, nas palavras de ordem nas ruas hoje, é o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Então, na primeira avaliação do governo é essa. Renan Calheiros agora é o principal alvo, o principal foco, porque a gente lembra aqui, como vocês vêm falando desde manhãzinha, Renan Calheiros virou réu por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, numa investigação que não tem a ver com a Operação Lava Jato, mas ele é alvo de outros inquéritos lá no Supremo, e agora ele é o principal foco dessas manifestações. Essa é uma primeira avaliação do governo, mas tem uma segunda que tem a ver com a economia, que é a seguinte. Na avaliação de alguns assessores de Michel Temer, com quem eu conversei hoje cedo, eles dizem o seguinte, que esses protestos de rua, eles têm como pano de fundo a economia, assim, a crise econômica. Claro que o principal, o que está na linha de frente são essas reações ao pacote anticorrupção, esse que foi desfigurado, ao projeto de abuso de autoridade também, que pode ser votado na semana que vem, mas tem esse combo crise econômica. Por quê? Me disse um auxiliar de Temer assim, olha, a população que está indo protestar, que está indo se manifestar nas ruas hoje, entende da seguinte forma, eu, população, eu, pessoa, estou com dívidas, não consigo pagar as minhas contas. E os políticos, enquanto isso, estão em Brasília tentando se salvar, tentando aprovar medidas que possam salvá-los enquanto eu não consigo pagar as minhas contas, ou seja, desviando dos cofres públicos dinheiro da própria população. Então, o governo vai reforçar o discurso para tentar virar essa página, como eles chamam, né? A gente sempre fala isso aqui na Globo News, eles têm esse discurso de a gente precisa mudar o foco, precisa mudar a agenda. E qual que é essa mudança de agenda? Qual que é o foco do governo? Exatamente restabelecer a pauta econômica dentro do Congresso. Eles continuam dizendo a pauta prioritária é o ajuste fiscal, mas nas últimas semanas o governo passou seus dias se defendendo de acusações de corrupção ou se defendendo até de acusações de tráfico de influência, como foi o caso do ex-ministro Gedel Vera Lima. Então, o estopim, claro, foi esse projeto da semana passada, do pacote anticorrupção, mas antes a gente teve esse caso envolvendo o ex-ministro da Secretaria de Governo. E agora mais essa. E claro que os desdobramentos da Operação Lava Jato, várias fases de operações, então a população junta tudo isso na avaliação do governo, faz esse combo e vai para a rua protestar. Então, na avaliação do governo, o que o governo precisa fazer agora é restabelecer a agenda econômica dentro do Congresso, na Câmara e no Senado. Então, por isso que vai já amanhã, a gente já contou isso aqui, que o governo quer enviar a reforma da Previdência até o final deste ano. Então, amanhã tem essa reunião marcada do Michel Temer com os centrais sindicais, também com várias lideranças, para que ele apresente as suas propostas, apresente o que o governo vai fazer exatamente sobre a reforma da Previdência, porque quer encaminhar esse texto até o final do ano e tentar desviar um pouco. Eu não diria para vocês, apesar de ser esse o discurso do